Bem-vindos a mais esse encontro. Nós escolhemos aqui, pessoal, um tema do capítulo 18, que é a porta estreita, tá? Eu vou fazer inicialmente a leitura de dois itens desse tema, tá? O item 3 e 4, depois nós vamos tentar interpretar e entender o que essa mensagem quer nos trazer. Ele diz assim, ó: entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso. E há muitos que por ela entram. Quanto a porta da vida é pequena, quanto o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Isso aqui está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Aí ele continua assim: alguém lhe tendo feito essa pergunta, Senhor, haverá poucos que se salvam? Ele respondeu: fazei esforços para entrar pela porta estreita, porque eu vos asseguro que vários procurarão por ela entrar e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e que vós, estando do lado de fora, começardes a bater em dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: eu não sei de onde sois. Então recomeçareis a dizer: comemos e bebemos em vossa presença, e vós ensinastes em nossas praças públicas. E ele vos responderá: eu não sei de onde sois, retirai-vos de mim, todos vós que cometeis a iniquidade. Será então que haverá prantos e ranger de dentes, quando vereis que Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas estarão no reino de Deus, e que vós outros sereis enxotados para fora. Virão do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, os que terão lugar ao festim no reino de Deus. Então aqueles que são os últimos serão os primeiros, e aqueles que são os primeiros serão os últimos. Esse trecho aqui está em Lucas, capítulo 13, 23 a 30. Tá, muito bem. É claro que aqui a questão proposta pelo mestre ela é uma alegoria. A representação da porta não é uma porta como nós conhecemos, tá? É algo, vamos dizer assim, que representa uma imagem, tá? Mas é importante que a gente não se apegue, como muitas vezes acontece, nós nos apegamos à letra e tentamos entender do ponto de vista espiritual e não conseguimos. Aliás, do ponto de vista material, tá? Sempre nesse sentido. E essa questão da porta, ele vem, de alguma forma, incitar esse entendimento, tá? Mas o que é essa porta estreita? É a passagem para a evolução espiritual, certo? Então vejam que é como se fosse um divisor de águas. Existe o caminho que nós percorremos, e em determinado momento nós temos que transpassar de um nível para outro, tá? Então aí pode estar estabelecido essa alegoria da porta estreita, tá? Só que passar essa porta não é tarefa fácil. Vamos imaginar que, como está proposto, né, por muitas formas de entender Deus, que hoje se congregam em templos, seja eles quais forem, inclusive a casa espírita é um templo. Então, de que forma isso é possível? A princípio, podemos entender que basta nós praticarmos certos formalismos da religião, como de fato ocorre, que isso será suficiente para nós adentrarmos essa porta estreita, tá? Então nós já temos experimentado isso nas várias encarnações que já experienciamos e não tem dado certo. Não evoluímos muito. Podemos até ter evoluído intelectualmente, a inteligência se desenvolvido, mas moralmente ainda não caminhamos quase nada. Isso desde Jesus para cá, tá? Por quê? Porque essa porta estreita, ela estabelece algumas exigências para conosco.
Uma delas é a reforma íntima. Ninguém vai passar a porta estreita se não se reformar intimamente. É isso? Não é fazer transplante de órgãos, não é isso. É renovar-se espiritualmente. Isso denota muitas vezes uma mudança profunda da forma que nós entendemos o mundo, da forma como nós compreendemos o outro, da forma como nós o aceitamos e também da forma como nós nos aceitamos. Pode ser que eu não aceite nem a mim mesmo pelo jeito que sou. Já começa aí o problema. Então eu não consigo me reformar intimamente se na condição corporal em que eu me encontro hoje, que me foi concedida pelos mecanismos da reencarnação, eu não gosto de mim porque eu queria ter o nariz mais fino, ou o nariz mais grosso, ou sei lá, o cabelo mais bonito. Então a gente cria esse monte de estereótipo, né, dessa beleza baseada no estereótipo humano. E às vezes só isso já é motivo de frustração. Então a gente quer reformar o exterior. E a porta estreita exige-nos que reformemos o interior, pela reforma íntima. E essa reforma íntima vai exigir de nós esforço, muito esforço, todos os dias da nossa vida, em todos os momentos. Mas não é o esforço de carregar um saco de batatas de 60 quilos, não é isso aí. É um esforço que vai demandar muito mais energia de nós do que fazer esse tipo de ação. Porque vai mexer com as nossas estruturas, né? A nossa forma de pensar e de agir também. Tá? Outra exigência para adentrar essa porta estreita, renúncia às nossas imperfeições. Ninguém de nós pode assegurar ou afirmar que não tem imperfeição. Todos temos. Uns com mais relevância, outros com menos, né? Alguns camuflam bem, mas hora ou outra aparece essa imperfeição. Então nós precisamos renunciar a isso. Trabalhar para que essas imperfeições sejam corrigidas em nós. E para isso nós precisamos admitir que ainda temos certos defeitos. E uma coisa bem fácil da gente entender isso, irmãos, é quando alguém me cria constrangimentos, seja ele qual for. É justamente ali que eu devo trabalhar minha reforma íntima. Uma pessoa tem uma opinião diferente da minha, e já não gosto, já fico longe, aí que está o problema. É um dos problemas que está posto para nós, né? Para mim praticar de repente a tolerância, para eu praticar a humildade de entender que cada um tem direito a ter o seu ponto de vista, mesmo mais espalhafatoso que seja, mas eu não vou me perturbar por isso. Porque cada um carrega o seu nível de conhecimento, o seu fardo, né? E a cada um vai ser dada a oportunidade de se corrigir. Tá? Então veja, não é o outro, sou eu. Sou eu comigo mesmo. Então é preciso renunciar a essas imperfeições que ainda nos acompanham há muito tempo, por várias encarnações. E hoje, como nós estamos entrando numa era de transformação, vai afunilando, parece que vai apertando o cinto, né, em nosso redor, e vão acontecendo mais eventos para nos colocar à prova. Tá? Tem gente que quando começa a experimentar isso, vai embora da casa espírita, não aguenta. Acha que está tudo errado, que foi se meter nesse negócio aqui e piorou. Mas é a oportunidade sendo colocada. Tá? Consciente de que nós já temos uma certa maturidade para superar a nós mesmos. Superar a nós mesmos. Porque superar o outro é até fácil. Agora, superar a nós mesmos, aí a tarefa é um pouquinho mais trabalhosa. Outra exigência, cumprimento dos deveres morais. Não estou falando aqui, mas eu trabalho, mas eu estudo, eu levanto cedo, né? Isso, eu pago meus impostos, isso aí é da matéria, isso é do mundo, isso todo mundo faz. Se não faz por boa vontade, faz impedido pela necessidade.
Estamos falando dos deveres morais, que é outra instância de dever que nos aguarda. Nos aguarda enquanto estamos aqui na matéria, porque os deveres morais nos acompanham durante a desencarnação. Então, esses deveres morais, eles são para o espírito. Eles são inerentes ao espírito, porque é a mudança moral que vem exigindo que nós mudemos de atitude. Tá? Não vamos nos preocupar que seguir isso aqui é resolvido, tá? Fiquem bem tranquilos. Então vejamos, a porta está colocada. Agora, eu adentrar na porta tem exigência. Né? Mas a questão, como falamos aqui, está colocado para cada um de nós de variadas formas. Variadas formas. Muitas vezes a gente quer se esconder, entendendo que, mas a vida do outro seria bom, né? Como o outro é feliz, como aquela pessoa tem sorte. Não é isso que a gente diz? Nossa, tudo dá certo para essa pessoa. Nós só enxergamos o resultado. Nós não enxergamos o caminho que as pessoas percorreram para chegar em alguns resultados. Assim como os nossos caminhos também não são percebidos. Mas nós sabemos o quanto a gente batalhou. Tá? Isso falando do ponto de vista material, não espiritual. Então, é um caminho mais difícil pela porta estreita? É mais difícil. É mais difícil. Poucos conseguem, como diz o texto, né? Poucos conseguem adentrar. Muitos são chamados. O chamamento é para todos. Agora, entrar, são poucos que conseguem. Tá? Então, conscientes disso, nós precisamos nos qualificar. Porque não é um ato de atravessar uma porta, não é um ato simples, tá? Vai também exigir que nós superemos as paixões, os vícios. O pessoal ouve a palavra vício e acha que, não, mas eu não fumo, eu não bebo. Não, isso aí não são vícios, tá? Isso aí são hábitos. São vícios maiores. Vícios que estão na nossa forma de ser, tá? Um vício que a gente pratica a todo momento é o julgar o outro. Esse é um dos piores vícios. Nós normalmente nos enganamos, né? Quando a gente percebe uma atividade, uma ação de alguém, a gente já estabelece sobre aquele momento uma avaliação e um julgamento. E quase sempre nos equivocamos. Tá? Porque não entendemos o conjunto da coisa que gerou aquele momento. Vigilância comigo mesmo. Não adianta ficar vigiando os outros. É perder tempo na vida. Tem gente que cria cada fobia, preocupado com o que o outro pensa a meu respeito. Olha só. Como se a minha existência estivesse à mercê do que o outro pensa. Tem pessoas que estão prisioneiras disso, pessoal. Então, o outro tem a sua caminhada. Eu tenho a minha. Então, eu tenho que vigiar a mim mesmo. O que eu penso e o que eu faço e como eu faço isso. Porque tudo que fazemos é registrado imediatamente no nosso perispírito, na nossa mente espiritual. E ninguém poderá nos acusar de nada, porque também está registrado os seus atos. Somente nós, depois com a tomada de consciência já fora do corpo, o arrependimento tardio, que a muitos acompanha após a morte do corpo físico, vai fazer um exame de consciência e chegar a uma conclusão. Fiz tudo errado. Fiz tudo errado. Perdi a oportunidade. E aí vai rogar ao Pai para que dê uma nova encarnação, talvez com mais dificuldade, talvez com mais gente associada, que não pôde se equilibrar nessa vida, voltam de novo em outro cenário e a cena continua. Tá? Mas dito isso, irmãos, é importante reforçar que passei a porta. E agora? Está resolvido? Claro que não está.
Imagina, né? Isso aí podia soar como algo assim mágico, né? Não, basta passar aquela porta que está tudo resolvido. Não, não está resolvido. Foi dado um passo apenas. Porque passando a porta, continuarei evoluindo. A evolução é uma necessidade do espírito. Precisamos continuar evoluindo sempre. Sempre. Assim como estamos aqui, às vezes estagnados, mas sabemos que precisamos evoluir e temos que atacar, né, o cumprimento desses deveres morais, essa reforma íntima, a renúncia das imperfeições. Também no mundo espiritual, precisa estar vigilante sobre eu mesmo. Tá? Então, eu vou evoluir não mais na Terra, mas em outros estágios, em outros planos. Pode até nem ser outros mundos, pode ser no próprio plano espiritual, que tem mundos que são criados pela própria imaginação dos seres espirituais, que não são mundos reais, são transitórios. Tá? E é para onde nós seremos atraídos. Tá? Então vejamos, não vai acontecer, irmãos, é bom que a gente compreenda isso, um passe de mágica pelo fato de eu morrer o corpo físico. Não vai. O que vai acontecer é que a lei de afinidade vai me de alguma forma, me puxar, né? Vai me aproximar daqueles irmãos onde estão, que vibram na mesma proporção que eu. Por isso que é importante refletir sobre isso. O que eu penso e como eu penso as coisas, né? Qual é o meu nível de consciência sobre a minha reencarnação hoje? Eu estou só vivendo o mundo? Eu estou à disposição do mundo? Porque a sociedade, ela cria ilusões nisso. E nós temos hoje uma sociedade que está em conflito. As famílias estão em conflito, nós estamos conflitados, não consigo entender por que eu sou assim, por que eu não consigo ser feliz. Como se felicidade resolvesse o problema. Não é a felicidade, é a paz de espírito que vai nos tornar felizes. Tá? Então vejamos, precisamos evoluir na Terra e no plano espiritual. Porque uma vez passou a porta estreita, às vezes passa apertado, né? Passa se torcendo todo, mas conseguiu passar. Aí novas oportunidades se abrem. Em outra dimensão. Tá? Com maior responsabilidade. Não mais só o trabalhar, manter a família, comer, dormir, ser um bom cidadão. Não, isso é do mundo. Outras responsabilidades de maior alcance, de maior envergadura, que talvez estejam nos aguardando. Lá no mundo espiritual, né? Tá? E também, o resultado disso, maior plenitude espiritual. Eu em paz comigo mesmo, né? Sem estar me atormentando, porque, meu Deus, eu deixei inimigos na terra, pessoas tiveram dificuldade por causa das minhas ações, né? Pessoas estão sofrendo por causa do que eu fiz, sem essa autoflagelação. É claro que aqui nós já passamos a porta estreita, né? Que já deve ter superado tudo isso. Então não passou simplesmente por um ato de bondade. Não existe. Não existe na justiça divina predileção, né? Ou então um prêmio para alguém que se destacou. Não. O que existe é o quê? É você se preparar para que a oportunidade apareça. Então é isso que nos apresenta a lei de causa e efeito. Tá? Então não podemos confundir com privilégio aquilo que é conquista pelo esforço e merecimento. Nós estamos no lugar que nós fizemos para estar. Não está bom? Então tem que olhar para trás e ver onde é que eu estou equivocado. Gostaria de estar em outra condição? Então eu preciso mudar meus hábitos. E isso vale materialmente também. Espiritualmente nem se fala. Se eu acho que a minha condição material hoje não me dá a condição de eu
ter uma vida tranquila, eu tenho que reavaliar meus passos e buscar retomar um outro rumo. Todos nós somos livres para isso. Temos plena capacidade, temos a inteligência desenvolvida, não somos mais o homem da caverna. Agora vai exigir esforço. Talvez eu tenha que levantar mais cedo, talvez eu tenha que dormir mais tarde, talvez eu tenha que festejar menos, talvez eu tenha que estudar mais. Então exige vamos dizer assim, uma força contrária que vai nos exigir muito maior dedicação. Mas isso não é uma semana, um mês, um ano, é para toda a vida. É daqui para frente, sem parar. A cada dia, ao levantar-se, lembrar que nós estamos evoluindo, que nós precisamos hoje fazer melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. É assim que vai se dar a nossa conquista espiritual sobre nós mesmos. E a grande fórmula está aqui, irmãos, no Evangelho. Não tem mágica. Está aqui, de repente eu tenho que me espelhar no Mestre, né, que lavou os pés dos apóstolos, o maior exemplo de humildade. Talvez eu esteja sendo muito arrogante com os outros, né? Talvez esteja sendo muito orgulhoso para com o outro. Talvez seja esse o problema. Mas eu tenho que enxergar, porque é no trato com o outro que eu vou exercer as minhas qualidades e os meus defeitos. É no trato com o outro, porque comigo eu sou muito contemplativo, né? Eu sou muito bom comigo mesmo. Eu acredito que eu tenho razão sempre, né? Que as coisas devem seguir conforme eu penso, que os outros estão errados. Olha como a gente se autovaloriza, né? E aí nós caímos em armadilhas. Armadilhas que o próprio Espírito vai criando para si mesmo. Porque isso é do Espírito. Isso é do Espírito, que pensa e toma a iniciativa. O corpo só executa. Então, o corpo é uma morada transitória que vai ficar e o Espírito continua. Então vejamos, a porta estreita depende, ela pode se alargar. Se eu assim me projetar sobre ela, né, renovando-me a todo instante, me melhorando, não para me sentir melhor que os outros, mas para ser melhor para os outros. Olha como faz uma diferença grande uma palavra, né, para outra. Me melhorando para ser melhor para os outros, não ser melhor do que os outros. Tá? Então nos parece que essa tem sido a dificuldade do ser humano aqui encarnado. Que estabeleceu não mais a irmandade, mas a disputa, a competição. Né? E a competição vai afastar, vai criar inimizade, vai criar o conflito. E aí aquelas orientações do Mestre de amar o próximo como a si mesmo fica para a posteridade, né? Fica, sabe-se lá para quando, não fica para agora. Porque eu simplesmente fecho a porta sobre eu mesmo e encontro a porta larga. Que essa é muito boa, né? Essa porta é uma beleza. Essa aí leva todos os descaminhos possíveis, né? Nos compraz na satisfação dos desejos que nós buscamos. Essa porta está colocada para todo mundo aí. Então, temos que avaliar qual que eu quero. Qual que é a mais fácil? Qual é a mais difícil? Qual que vai me ajudar a evoluir sobre eu mesmo? Está colocado aqui no Evangelho. Todos nós, com certeza, entendemos aqui a mensagem. Depois pode fazer a leitura aqui para dar mais uma pensada sobre a questão, né? Porque os Espíritos já vieram nos dizer isso. Já vieram nos antecipar, né? Olha só, né? Que beleza. Já estamos sabendo por antecipação o que nos aguarda. Não somos mais ignorantes com relação a isso. Já fomos em outras encarnações, mas nesta não. Nesta, tanto é que estamos aqui hoje. Com certeza tentando nos melhorar. Tá? Mas que estar aqui hoje não seja apenas um ato de busca de socorro, né?
Que eu não crie essa interpretação que ir à casa espírita ou qualquer templo seja apenas para me deixar o meu fardo, para deixar o meu jugo. Não. Esse jugo vai nos acompanhar. Mas que seja para eu me fortalecer espiritualmente e me fortalecendo eu tenha a condição de me superar. E aí o fardo vai ficar suave e o jugo vai ficar leve. E a casa, como posto de socorro, vai se tornar um hospital em que eu estarei colocado à disposição daqueles que ainda não conseguem. Tá bom, irmãos? Então era essa a mensagem de hoje. Muita paz.